Olá, já parou para pensar o que vai acontecer com o Sol, a nossa estrela, quando ele chegar no fim da vida? É uma jornada em tanto, né? Hoje a gente vai dar uma olhada nisso usando modelos astrofísicos bem detalhados. Exato. A ideia é desvendar o futuro do Sol fase por fase e entender como isso vai transformar o nosso sistema solar. Certo. Então, começando pelo agora. O Sol hoje é o que chamamos de estrela G2V, uma anã amarela. Tem uns 4,6 bilhões de anos. E tá na metade da vida estável dele, né? A tal da sequência principal. Isso. É onde ele fica a maior parte do tempo, fundindo hidrogênio em hélio lá no núcleo. Essa energia da fusão é que segura a estrela contra a própria gravidade. Um equilíbrio. Mas me diz uma coisa, essa estabilidade, ela muda com o tempo? Ouvi dizer que o Sol tá ficando mais brilhante. Sim, bem lembrado. Ele aumenta o brilho devagarinho, tipo 1% a cada 100 milhões de anos. Parece pouco, né? Parece, mas imagino que o efeito acumulado não seja pequeno. Nem um pouco. Olha só, em mais ou menos 1,1 bilhão de anos, só esse aumento já vai ser suficiente para fazer os oceanos da Terra ferverem. Nossa, quer dizer que a Terra fica inabitável muito antes do show final do Sol? Exatamente. Bem antes das fases gigante vermelhas e tudo mais. É um fim mais, digamos, lento e quente para nós. Que coisa! E o que dispara o fim dessa fase estável? Quando o hidrogênio do núcleo acaba de vez. Isso é daqui a quanto tempo? Daqui a uns 5 bilhões de anos, mais ou menos. Quando o hidrogênio no centro acaba, a fusão ali para. Sem essa pressão para fora, o núcleo, que agora é de hélio, começa a encolher pela gravidade e esquenta muito. E esse aquecimento? Ele assente a fusão do hidrogênio, que ainda existe, só que numa camada em volta desse núcleo de hélio inerte. É aí que a coisa começa a mudar de verdade. O Sol começa a inflar. Aí sim vem a fase de gigante vermelha que a gente ouve falar. Aquela expansão enorme. Exatamente. O Sol vai inchar, assim, brutalmente. Pode chegar a umas 100, talvez 200 vezes o tamanho que tem hoje. E vai ficar umas 2.000, 3.000 vezes mais luminoso. Caramba! E a cor muda também, né? Fica avermelhado. Isso, porque a superfície se expande tanto que esfria um pouco, aí fica com essa cor mais avermelhada. Uns 3.000 graus Celsius na superfície. E os planetas mais próximos? Mercúrio, Vênus? Já eram. Com certeza. Engolidos sem dó. O destino da Terra é que é um pouco mais complexo. Como assim? Ela não seria engolida também? Então, tem uma disputa aí. O Sol vai perder muita massa nessa fase, com ventos solares mais fortes. Isso, teoricamente, poderia fazer a órbita da Terra se alargar um pouco, talvez eles escapassem. Então tem uma chance. Pequena. A maioria dos modelos aponta para o outro lado. As camadas externas do Sol, mesmo expandidas, criariam um arrasto na Terra. E as forças de maré também puxariam. A tendência à Terra é espirar lá para dentro. E aí seria... vaporizada. Ou, na melhor das hipóteses, viraria uma bola de rocha derretida, sabe? A mais de 1.500 graus. Não sobra muita coisa. Que cenário! E enquanto isso acontece por fora, lá dentro, no núcleo de hélio, o que rola? O núcleo fica incrivelmente denso. Tão denso que ele entra num estado quântico chamado degenerado. A pressão que o sustenta não vem mais da temperatura, mas das regras da física quântica para os elétrons. Degenerado. Isso tem alguma consequência maluca? Totalmente. Quando a temperatura no núcleo finalmente chega a 100 milhões de graus, o hélio começa a fundir em carbono. Só que, como a pressão não depende da temperatura nesse estado degenerado, a fusão dispara. Vira uma reação em cadeia descontrolada por uns minutos. Uma reação em cadeia, tipo uma bomba. Quase isso, mas interna. Libera uma quantidade de energia absurda comparável da Via Láctea inteira, só que contida lá dentro. É o flash de hélio. Uau! E esse flash, ele muda a estrela. Sim, ele quebra o estado degenerado. O núcleo finalmente consegue se expandir, esfriar um pouco, e a estrela inteira se reorganiza. Ela dá uma encolhida e fica mais quente de novo. Entra numa fase mais estável por uns 100 milhões de anos, chamada ramo horizontal. Certo. Uma pausa na loucura, então, queimando hélio no núcleo e hidrogênio na camada.
E depois dessa pausa? Aí o hélio do núcleo também acaba. Sobra um caroço de carbono e oxigênio, inerte de novo. Ele começa a contrair, esquentar. E acende mais camadas de fusão, de novo. Exatamente. Agora são duas camadas. Uma de hélio e outra de hidrogênio mais externa. Isso faz a estrela inchar de novo, entrando na fase AGB, ramo assintótico das gigantes. Pensa numa segunda gigante vermelha, só que ainda maior, mais luminosa e bem mais instável. Instável como? O que acontece? A camada de hélio pode ter uns flashes de novo, chamados pulsos térmicos. Isso causa uma instabilidade gigante que empurra ventos estelares muito fortes. Ventos que jogam o material para fora. Muito material. Cerca de 50% a 70% da massa total do Sol vai ser ejetada para o espaço nesses ventos. É um momento chave, sabe? Chave por quê? Porque esse material que o Sol joga fora é rico em carbono e oxigênio, elementos que ele criou lá dentro. Esse material vai enriquecer a galáxia, vai virar matéria-prima para futuras estrelas, futuros planetas. É o ciclo cósmico. Que legal pensar nisso. A morte dele ajuda a criar outras coisas. E depois de ejetar tanta massa, o que sobra do Sol? O que sobra é um núcleo quente exposto. Ele ainda está super quente, mais de 100 mil graus. Essa radiação ultravioleta intensa ilumina aquele gás que foi ejetado. Ah, e forma aquelas imagens bonitas que a gente vê, as nebulosas planetárias? Exatamente. Aquelas estruturas coloridas, muitas vezes com formas complexas. Mas elas são, assim, um espetáculo breve, duram só uns 10 mil, talvez 20 mil anos. Um piscar de olhos cósmico. E quando a nebulosa se dispersa? Qual é o fim mesmo? O fim é o que restou lá no centro. Aquele núcleo de carbono e oxigênio. É o que chamamos de anã branca. Vai ter uns 60% da massa original do Sol, mas espremida num volume do tamanho da Terra. Imagina a densidade disso. Absurda. Uma colher de chá pesaria toneladas. E como não tem mais fusão nuclear acontecendo, ela só fica lá, sabe? Sustentada pela pressão dos elétrons degenerados de novo e vai esfriando. Esfriando para sempre? Basicamente. Como uma brasa que vai perdendo calor. Muito, muito lentamente, ao longo de trilhões de anos. Até virar uma anã negra, que é mais teórica, né? Fria, escura, invisível. Isso. Tão fria quanto o espaço ao redor. Mas isso leva tanto tempo, muito mais que a idade atual do universo, que nenhuma anã negra deve existir ainda. Entendi. Então, resumindo a jornada. Estabilidade, aí um aquecimento gradual que já complica a vida na Terra, depois vira a gigante vermelha, engole planetas, tem um flash interno de hélio, uma fase mais calma, outra expansão gigante com perda de massa, vira uma nebulosa linda e efêmera e termina como uma anã branca densa esfriando eternamente. Perfeito. E o mais fascinante é ver como a estrela, ao morrer, devolve para o universo os ingredientes que ela mesma fabricou, né? O carbono, o oxigênio, essenciais para a vida como a conhecemos. É um ciclo incrível. E para a gente terminar, fica uma provocação. Será que essa anã branca esfriando para sempre é mesmo o fim absoluto? Ou, quem sabe, em escalas de tempo que a gente nem consegue imaginar, tipo 10 elevado a 37 anos, a própria matéria dela pode, sei lá, se desintegrar por outros processos? Será que até o fim do Sol está ligado ao fim de tudo? É uma pergunta que nos leva às fronteiras da física e do tempo cósmico, né? Fica aí para pensar.